Vou-me embora para Paz Árgada. Lá, sou amigo do rei. Lá, tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Paz Árgada. Vou-me embora para Paz Árgada. Aqui eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca, de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Vou-me embora para Paz Árgada. Em Paz Árgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Paz Árgada. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras. Passou a vida inteira com medo de morrer de tuberculose. Pioneiro de uma nova tendência na poesia brasileira, ele foi chamado por Mário de Andrade de João Batista do modernismo. Conheça neste vídeo um pouco da vida de Manuel Bandeira, este ícone da poesia no Brasil. Recife. Não a Veneza americana, não ao Mauristédio dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa e o vendedor de roletes de cana. O de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo. Língua certa do povo porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe luzida. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União. A casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho foi professor, poeta, cronista,
crítico e historiador literário. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Era filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de sua esposa Francelina Ribeiro de Souza Bandeira. Aos 10 anos de idade, devido à profissão do pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II, entre os anos de 1897 e 1902, e onde teve também o privilégio de ser aluno do escritor José Veríssimo. Em 1903, começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. Entretanto, devido à tuberculose que o acomete, interrompe os estudos e passa a buscar tratamento em Minas Gerais, Rio de Janeiro e por fim indo parar numa clínica na Suíça. Lá, teve a honra de conhecer o poeta francês Paul Éluard, conhecido mundialmente como o poeta da liberdade. Nesta época, só e castigado pela doença, Bandeira deixa claro sua desilusão pela vida, sem a menor esperança de sobreviver. Este desalento ele deixaria claro mais tarde no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Manuel Bandeira retorna ao Brasil e inicia sua produção literária em periódicos. Em 1917, ele publica A Cinza das Horas, que era uma coletânea de poemas compostos durante o período em que esteve doente. De nítida influência simbolista e parnasiana, os poemas são contaminados pela melancolia e sofrimento. Em 1919, publicou o segundo livro de poemas, Carnaval. Diferente do anterior, esse segundo livro era marcado por uma deliberada liberdade de composição rítmica, prenunciando aí uma nova tendência estética que se acercava, o modernismo. É nele o famoso poema Os Sapos, sátira ao parnasianismo, que veio a ser declamado 3 anos depois, durante a Semana de Arte Moderna por Ronald de Carvalho, debaixo de vaias e gritos. O poema satiriza os princípios do parnasianismo, com um deboche agressivo dirigido à métrica e à rima desses poemas. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo põe. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas, a forma. Além da poesia, Manuel Bandeira dedicou a sua vida inteira à educação. De 1928 a 1929, trabalhou no Recife como fiscal de bancas examinadoras de preparatórios. Em 1935, foi nomeado inspetor de ensino secundário. Em 1938, professor de literatura universal no externato do Colégio Pedro II e, em 1942, professor de literaturas hispano-americanas da Faculdade Nacional de Filosofia até a sua aposentadoria em 1956. Durante toda a vida também, fez crítica de artes plásticas, crítica literária e musical para vários jornais e revistas.